entrando, eu vou aceitando. Então, uma boa noite a todos. Então, o nosso módulo, esse módulo agora, né, o módulo 2, é sobre educação de jovens e adultos, né, que é uma modalidade de educação no Brasil antiga já, né, é uma modalidade que existe já há muito tempo e que ela foi extremamente importante nas questões históricas do Brasil. No entanto, ainda é uma modalidade de educação que ainda gera algumas dúvidas, quem pode, quem não pode, o que a LDB fala, e por detrás da LDB, apesar dela ter sido, né, extremamente importante, ainda existe um pouco de preconceito, né, sobre essa modalidade de educação então. Então, historicamente, né, a EJA, ela começou a educação de jovens e adultos desde a chegada da educação no Brasil. Porque o primeiro tipo de educação no Brasil não foi uma educação escolarizada para crianças, foi uma educação para adultos, sobretudo para aqueles que vieram, né, os colonizadores, na verdade, os exploradores que vieram para o Brasil, e na tentativa também de catequizar e educar os nativos do Brasil, né, os indígenas nativos. Então, né, teve todo um percurso histórico, eu vou disponibilizar esse material no Moodle também, né, que está bem discriminado nesse material cedido pelo Instituto Federal do Ceará. Mas só para exemplificar aqui, teve toda essa história, né, com a presença aqui dos jesuítas, depois da expulsão dos jesuítas, onde que a educação do Brasil parou de ter a questão não teve importância, e né, quando o Brasil, então, né, se tornou independente, começou-se a ver, então, algumas movimentações. Mas é importante frisar que a educação inicial no Brasil foi a educação de jovens e adultos. Né? E alguns marcos da educação de jovens e adultos estão destacados nesse slide, depois eu convido vocês a lerem, mas eu quero colocar esse marco aqui importante, que foi, na década de 1960, a mobilização dos estudantes, então, antes do regime militar no Brasil, mobilização dos estudantes para uma qualidade melhor na educação, o que coincide também com a aplicabilidade, né, do que Paulo Freire, que foi um grande colaborador da educação no Brasil, no geral, não só a educação no sentido no sentido geral mesmo, mas sobretudo na educação de jovens e adultos. Paulo Freire teve uma grande colaboração nisso aí. Outra coisa que é importante pontuar, que a educação de jovens e adultos e a educação à distância, a EAD, elas estão intimamente ligadas, tendo em vista que todo o processo educativo antes da escolarização, né, antes de ter as escolas, com a possibilidade de todo mundo, ela era feita pelo rádio. Né? Então, uma curiosidade interessante é isso, saber que a educação ela já foi feita pelo rádio e era direcionada principalmente boa noite, Natane, principalmente a pessoas adultas, né? E o movimento da educação de bases, né, que foi toda essa mobilização de que, né, para se garantir direito à educação a todos, inclusive os adultos, e um marco muito importante que é o Mobral, né? Hoje em dia a gente escuta sobre o Mobral até de forma pejorativa, né? Quando fala para uma pessoa, você é Mobral, você é Mobral. Por que existe essa questão pejorativa hoje, né, de algo tão importante? Porque o Mobral era o Movimento Brasileiro de Alfabetização, ele era destinado a adultos, né, que buscavam integrar-se à educação, buscar ser alfabetizado, né, ser escolarizado, só que o nível da educação era muito baixo até então, né, dentro ainda do regime militar, o nível era muito baixo, então as pessoas elas alcançavam ali só, nem tanto a alfabetização, mas o letramento mesmo, né? Então, dentro desse contexto histórico ao qual nós estamos falando, existem várias fases que eu convido vocês a darem uma olhada até chegar à LDB, né, a lei tão falada, né, que, gente, estudem LDB. Qualquer momento que você tiver de sua vida, pega lá na LDB, vai estudando os artigos, que concurso cai LDB, né?
Eu fiquei um bom tempo sem estudar LDB e depois agora quando eu retornei para estudar, eu vou ser sincero, eu tive um pouco de dificuldade, porque é denso, é grande e o prazo às vezes é curto. Estudem LDB sempre. Então a LDB, a Lei 9394 de 96, né, ela trouxe aí para a questão da educação a EJA enquanto modalidade de educação. Então lá na Constituição Federal, né, de 1988, lá no artigo referente à educação, que fala que a educação é direito de todos, dever do Estado, em consonância com a sociedade, com a família. Aí quando fala direito de todos, é crianças de 0 a 3 anos, 0 a 4 anos incompletos lá na creche, né, de 4 anos incompletos, 5 anos na pré-escola, no ensino fundamental 1, fundamental 2 e também um adulto. E a LDB ainda fala o seguinte, de acordo com as suas necessidades e de acordo com as suas questões culturais. Então é muito comum que a EJA ela seja ministrada à noite. É muito comum que a EJA seja ministrada também em turmas especiais, né? Existem empresas que fornecem para os seus alunos o EJA no noturno, às vezes eles podem fazer no contraturno do trabalho, né? A EJA também ela pode entrar dentro da educação rural, da educação quilombola, da pedagogia da alternância, né? Que é aquela pedagogia que parte do tempo os estudantes ficam na escola e parte do tempo os estudantes ficam junto com as famílias, né? Então, nós estamos falando de uma modalidade de educação que veio, na verdade, com o intuito de agregar, porque ela tem alguns desafios aí. Ela tem uma função que é uma função reparadora, equalizadora e qualificadora. Então, o que é a função reparadora? Né? Esse adulto, né, que sobretudo ali nos primeiros anos ali da República, né, no final do Império, nos anos da República, que era um adulto que era, sobretudo as pessoas que não tinham acesso, né, à educação em tempo escolar, ele era um adulto que ele era marginalizado, ele era pobre, ele era analfabeto. No entanto, era interesse da nova República, né, da nova República não, da Primeira República, da República Velha, que as pessoas fossem alfabetizadas, porque só assim os homens poderiam votar, as mulheres eram impedidas do voto até então. Então, dessa forma, a educação sempre foi dada aos adultos de uma forma para que eles tivessem alguma vantagem no governo. Então, a EJA, enquanto modalidade de educação, ela tem uma função de reparadora para dar educação àquelas pessoas que não tiveram a oportunidade de ir à escola na idade curricular, na idade estudantil, na idade escolar. Né? São as pessoas que muitas das vezes abandonam a escola para cuidar dos filhos, que abandonam a escola para cuidar, para trabalhar, para cuidar dos pais idosos e assim por diante. E recorrentemente, o público da educação de jovens e adultos é um público mais pobre. Infelizmente, é uma realidade no Brasil. Tendo em vista que as pessoas, as classes mais abastadas, elas têm os seus filhos nas escolas desde o Brasil, que o Brasil ainda era império, né? Desde de Dom Pedro I, né? As escolas eram para pessoas ricas e os pobres, os adultos, eles não tinham acesso. O que é uma função equalizadora, né? Equalizar, né? Fazer com que o direito de que todos tenham acesso à educação seja de fato cumprido, mas que essa educação ela seja de qualidade e equânime para todos. Eu não posso ter uma educação curricular para adolescentes, jovens e crianças melhor que a educação de jovens e adultos. Por isso que no Brasil existe a BNCC. Por isso que no Brasil a Base Nacional Comum Curricular ela padroniza a educação no Brasil de norte a sul, em todas as modalidades de educação. E a EJA também tem uma função qualificadora, assim como diz na LDB. Né? Qual que é a função da educação? Né? Preparar a pessoa para a sociedade, para seus conhecimentos, estudos futuros e para o mercado de trabalho. Né? Então, a LDB, como eu falei, né? Quem que tem direito à educação de jovens e adultos? Né? Quem não continuar os estudos no nível fundamental e médio, de 6 aos 17 anos, né? Na modalidade de educação à base. Atenção às necessidades especiais do perfil dos educandos e faixa etária de cada grupo. Então, segundo a LDB, pode haver para a EJA
algumas coisas que possam oportunizar que essas crianças, esses jovens e esses adultos estejam na escola. Com relação a mudanças de horário, adequação da época de estudo, pode haver também estudos em ciclos, né? Quem oferece, qual que é o objetivo da educação de jovens e adultos, né? Ela deve ser fornecida por estabelecimentos de ensino mantidos pelo poder público e por iniciativa privada. Então, pode ter turmas de educação de jovens e adultos, tanto no ensino médio, no ensino fundamental e no ensino médio, em escolas particulares também. Quem que pode entrar? Pessoas que não tiveram acesso à escola na idade adequada. Existe a garantia de sistematização e apropriação do conhecimento e a valorização de espaços educativos. Então, tem umas regrinhas, né, para chegar aí no EJA com relação às idades. Deixa eu só ver se eu não estou passando para frente aqui. Aqui o tempo. Deixa eu só voltar aqui para não confundir. Tá. Então, quem pode, né, quem é o perfil desse aluno da EJA, né? É importante entender que a gente está falando de um público que, às vezes, ele foi, em algum momento, desacreditou da escola. Meninas, vocês estão ouvindo? Tá tudo bem? Tá prestando atenção? O áudio está legal? Sim. Tudo ok. Então tá. Então, quem que é esse público que a gente tem que ter bastante atenção da EJA? Gente, e eu, enquanto pedagogo, a primeira vez que eu trabalhei, aliás, enquanto professor, foi uma turma de EJA. Né? Eu era novinho, eu tinha 20 e 22 anos de idade. Eu peguei uma turma de EJA no noturno aqui em Patos de Minas. Eu era mais novo que todos os alunos da sala. E nessa sala, o perfil desses alunos eram alunos mais velhos, que trabalhavam o dia inteiro, com uma diversidade cultural, socioeconômica muito grande. E, normalmente, pessoas que já traziam consigo muitas experiências da vida deles. Então, o que foi a educação proposta por Paulo Freire? Né? As pessoas falam tão mal de Paulo Freire, mas nunca nem estudou Paulo Freire. Né? Eu fico atônito quando eu escuto assim, eu não gosto de Paulo Freire. Eu falei, mas qual livro dele que você leu e você não gostou? Não, nunca li um livro de Paulo Freire. Então, como é que você não gosta de Paulo Freire? Você não tem que ter a opinião dele. Você não é obrigado a gostar, mas se você também desgostar, você tem que ler alguma coisa. E Paulo Freire, ele propôs, nada mais, nada menos, que jovens e adultos tivessem acesso à educação, porém que essa educação, que era tida então como bancária, ou seja, o aluno ele era um banco, que o professor, o centro da educação, ia lá na cabeça dele, depositando todo aquele conhecimento de forma desarticulada com a sociedade. Então, este professor, que era o detentor de todo o conhecimento, ia jogando ali conteúdo sem articular com a realidade, né? É o que eu já falei para vocês algumas vezes. Era a pessoa que mora aqui em Patos de Minas, na região de Patos de Minas, que tinha que saber os afluentes do lado esquerdo e do lado direito do rio Amazonas. Né? Isso não faz nenhum sentido para nós aqui. Então, Paulo Freire falava que ele conseguiria alfabetizar minimamente uma turma de jovens e adultos em 40 dias, a partir da vivência deles, a partir das experiências dele. Porque o jovem adulto ele já traz uma bagagem, uma experiência de vida. Então ele trabalhava o seguinte, ele ia alfabetizar. Em vez dele ficar lá ensinando aquelas cartilhas, né? Hugo viu a uva de Vilma, né? Aí ele trabalhava, ele falava assim, isso aqui é o quê? Uma régua. Quais são as sílabas que compõem régua? Aí ele pegava lá, pegava uma galinha, que era comum. O que é isso aqui? Quais são as sílabas que compõem uma galinha? Vamos estudar pesos e medidas. Quem é que é pedreiro? Quanto que é o peso de um tijolo? Então ele trazia a alfabetização, o letramento para essas pessoas, a partir das suas vivências, a partir das suas experiências de vida. Né? E isso deu muito certo para a questão da alfabetização, tanto que o Paulo Freire, dentre os educadores, os pensadores da educação, assim como Vygotsky, Piaget, Montessori, Paulo Freire está junto com esse pessoal. Né? Só que o pessoal do Brasil detesta Paulo Freire. Né? A nossa educação, gente, não é modelo Paulo Freire. Nossa educação é um modelo francês de educação. Nós não seguimos o modelo Paulo Freire de educação, tá?
Outra coisa que é importante desse perfil do aluno, às vezes é um aluno que tem uma autoestima baixa, às vezes é um aluno que ele está ali sem trabalhar, às vezes não tem condições de ter material. Na minha experiência, eu dei aula na época para meninas travestis, né, que estavam completamente marginalizadas. Então, esse é o perfil do aluno. E quem pode chegar na EJA? Né? Quem são as pessoas que falam a resolução do Conselho Estadual de Educação fala o seguinte: o tempo de formação. Então, a primeira etapa, que é o ensino fundamental, ele pode ser feito em 4 semestres. Então, a primeira etapa, Fundamental 1, ele pode ser feito em 4 semestres. Então, em vez de ser os 5 anos, né, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto ano do ensino fundamental, anos iniciais, ele pode ser feito em 2 anos. O ensino fundamental, os anos finais, que é de sexto ao nono ano, sexto, sétimo, oitavo, nono, 4 anos, ele pode ser feito em 3 anos. Lembrando, gente, que a educação no Brasil, o ensino fundamental é obrigatório, o ensino médio não, né? E o ensino médio, que curricularmente, primeira, segunda, terceira séries, são 3 anos no total, mas o aluno da EJA ele pode fazer em 4 semestres. Quem pode ir para a EJA? Né? Quem é a pessoa que pode ir para a EJA? O ensino fundamental são pessoas, né, pessoas que completaram 15 anos de idade. A partir de 15 anos de idade, já podem, né, se não terminaram o ensino fundamental, ou nem começaram, ou pararam o ensino fundamental, então com 15 anos de idade ele já pode entrar como na educação de jovens e adultos. E para o ensino médio, esse aluno tem que ter no mínimo 18 anos. 15 anos para o ensino fundamental, 18 anos para o ensino médio. Lembrando, gente, que existem turmas curriculares. As escolas abrem, por exemplo, no noturno, uma turma de EJA, né? Primeiro, segundo, terceiro ano. Aí essa turma de EJA, às vezes ela é exclusiva, às vezes não. Às vezes o aluno de 23 anos pode estar curricularmente com o aluno de 16 anos, ambos matriculados no 8º ano, no segundo ano do ensino médio, por exemplo. Né? Mas nas cidades costuma ter o SESEC, né, que é o Centro de Educações, né, Centro de Educação voltado para os jovens e adultos, que é uma educação que ela é modular. Antigamente a gente falava SESU. Né? Então, quem vai para o SESEC? São exatamente no ensino fundamental as pessoas acima de 15 anos e no ensino médio as pessoas acima de 18 anos. No Brasil existem outras modalidades, por exemplo, existe o Provão também. Então a pessoa ela pode ter seus estudos individualizados e fazer a prova do Provão no final do ano. Ela tem um nome, agora eu não estou me recordando, que ela vai fazer essa prova. Se ela tiver ali alcançado as habilidades e as competências de acordo com aquela avaliação, ela também, o povo fala assim, tira o título, né? Tira o certificado, mas na verdade ela conclui, ela finaliza o ensino médio e o ensino fundamental. O CEJA já também é voltado para a educação de jovens e adultos. No entanto, como eu disse, né? Ele vai lá, busca o material, faz os estudos de forma individualizada, depois ele retorna ao SESEC, ao SESU, essas escolas, para fazer as avaliações. Então, caminhando aqui para o fim do que eu preciso conversar com vocês, o EJA também ele é direcionado ao sistema prisional. Então, está na Constituição Federal que diz que as pessoas que estão apenadas, as pessoas que cumprem pena, que estão dentro dos presídios, são oferecidas aulas de todo o ensino fundamental, primeiro ao nono ano, ensino médio, primeira ou terceira série, na modalidade ensino jovens e adultos. Os estudantes têm direito à remissão de pena por estudo, ou seja, a pessoa, eu não sei falar o certo, porque essa legislação ela muda quase sempre, qual que é o tempo de pena que reduz, mas ele tem direito de estudar dentro do presídio. Inclusive, eu conheço pessoas que trabalham no presídio e é tranquilo. Eles acham super tranquilo. Existe um preconceito. Né? Eu já conheci o diretor da escola do presídio, conheci professores, é tranquilo. Para a gente finalizar, então, essa diferenciação que está lá no material, e eu vou contar aqui que vai cair nas avaliações, a diferença entre a andragogia e pedagogia, são coisas diferentes.
Então, a andragogia é um ramo da ciência que visa acomodar as diferenças cognitivas comportamentais dos adultos a fim de otimizar os processos de aprendizagem. Então, a andragogia é a área da ciência que estuda como é que funciona o comportamento cognitivo e comportamental do aprendizado desse adulto para proporcionalizar que ele ganhe, né, que ele consiga alcançar os objetivos da educação, as habilidades e as competências. Por outro lado, a pedagogia é a área que centra seus estudos na educação, buscando compreender, analisar os processos de ensino e aprendizagem. Então, a andragogia estuda o comportamento cognitivo, comportamental de adultos e crianças, né, mas mais voltado para adultos, e a pedagogia estuda o processo, né? É importante vocês saberem isso, porque muitas pessoas elas ficam na dúvida na nossa promoção e perguntando, mas vocês são só professores de criança, né? Como se fosse pouco, né, ser professor de criança. Mas a pedagogia é toda uma área de conhecimento. Pedagogia é uma ciência, porque a pedagogia ela produz o seu próprio conhecimento a partir das vivências do dia a dia. Diferentemente, por exemplo, como algumas ciências sociais, que elas interpretam as outras ciências. Né? O direito é uma ciência social que interpreta as outras ciências. Ele não se faz a partir do dia a dia. Né? Então, é isso. Eu vou deixar essa aula gravada lá. Né? O que eu vou cobrar na prova de vocês, para vocês estudarem um pouquinho mais direcionado. Então, estudar a diferença entre andragogia e pedagogia, né? Nesse material que eu deixei, são 10 materiais, é muita coisa, né? Eu deixei aí falando no material mais ou menos aí, o material que vai ser cobrado. Só abrir aqui. Então, estudar aí, por que no Brasil foi criada a educação em jovens e adultos, né? Inicialmente para erradicar o analfabetismo, para ter força de trabalho e as pessoas votarem. Né? O ensino de jovens e adultos no Brasil ele passou a ser lei a partir da Constituição de 1988. Não esqueçam disso, né? Fazendo com que a EJA seja uma educação reparadora, equalizadora e qualificadora. Né? A EJA ela pode ser adaptável, maleável, para, né, no caso, se adaptar ao currículo, né, de acordo com a necessidade, a vivência, a comunidade das pessoas. A EJA possibilita as pessoas ascenderem ao conhecimento científico, mas também ela possibilita as pessoas a terem o conhecimento científico, para o mercado de trabalho também, né, tanto que hoje existem esses cursos aí. Né, não esquecer disso aí. Né, a diferenciação entre alfabetização e letramento, é bom vocês lembrarem. As idades, né, ensino fundamental a partir dos 15, do ensino médio a partir dos 18. Então, é algo que eu gosto muito de trabalhar, né, mas o nosso prazo é curto, né, só 30 minutos para muita coisa. Então, eu vou deixar o vídeo e esses 2 slides lá para vocês estudarem. Então, meninas, no mais é isso. Foi um prazer. E até o nosso próximo módulo. Fiquem atentas, meninas, com a data do encontro de TCC, que esse é muito importante e é para todo mundo. Ficou marcado para o dia 7 de abril, às 20h30. Tá bom? Aí o pessoal vai mandar o link. Então, no mais, obrigado, boa noite, tchau, tchau.